Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal, onde a gente tem pregado, anunciado a palavra de Deus. A Bíblia nos diz sobre a destruição de uma cidade chamada Sodoma, né? Sodoma e suas cidades vizinhas, Sodoma, Gomorra e algumas outras. Em Gênesis capítulo 19, nós vemos a destruição destas cidades. Por que Deus destruiu essas cidades? Porque eram cidades onde as pessoas eram pecaminosas, as pessoas estavam distantes de Deus, não havia respeito a Deus, nem respeito ao próximo, eles não tinham comunhão com Deus, eles ainda atrapalhavam quem tinha comunhão com Deus, eram pessoas obstinadas, egoístas, arrogantes, amantes de si mesmos, presunçosas, avarentas, pessoas que matavam vidas, pessoas avarentas, maldosas, maldizentes. Sodoma e Gomorra era uma cidade que havia muitas lésbicas, muitos gays, pessoas que não respeitavam as crianças, pessoas que faziam até mesmo sacrifícios, de pessoas a entidades demoníacas. E a Bíblia nos diz que Deus, ali em Gênesis, conforme o relato de Gênesis capítulo 19, Deus desceu e destruiu aquela cidade. Mas vamos entender um pouco sobre essa cidade, porque alguém importante morava ali, alguém que era justo, Ló, sobrinho de um grande homem chamado Abraão. E a Bíblia nos diz, antes de chegar em Gênesis 19, em Gênesis 13, que Ló e Abraão agora eles se separam. Ló e Abraão se separam e Abraão diz para Ló: Ló, escolhe, Ló, para onde você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Pois Abraão tinha fé em Deus e acreditava que, independente do lugar que ele estivesse, não era o lugar que ia fazer dele uma pessoa abençoada, mas era a sua comunhão, o seu envolvimento com Deus. Então Ló era uma pessoa que sempre escolhia as coisas mais bonitas, mais aprazíveis, né? Então Ló escolheu, né, ali aquelas cidades em direção, indo ali para a cidade de Sodoma, porque era aparentes, coisas bonitas aos olhos dele. E enquanto Abraão ficou ali, né, em Canaã, e Ló foi para aquelas campinas, aqueles lugares bonitos, verdes ali. Mas Ló chegou em Sodoma, né? Aconteceram várias turbulências ali com a chegada de Ló ali, muitas coisas ruins aconteceram. Ele foi captado ali, foi pego ali, né, por inimigos. E Abraão tinha muitos servos. Abraão nos conta a história que Abraão enviou servos ali, né, e resgatou Ló. E então chega em Gênesis ali 18, 19, que Deus agora vai destruir. Deus envia 2 anjos ali até a cidade de Sodoma. O Ló, ele recebe ali na porta da cidade esses anjos. E Ló percebe que eles não eram homens normais, mas que eles eram seres diferentes. E recebe eles na casa dele. E ali os moradores da cidade eram perversos. Eles viram quando esses 2 homens chegaram na casa de Ló. E eles foram ali e queriam ter relações com aqueles anjos, aqueles homens. Na verdade, eles eram anjos enviados por Deus, mas vieram em forma humana. Mas eles tinham poderes, né, para até matar ali naquele momento. Mas Deus disse em uma conversa, em uma conversa com Abraão, que se tivesse ali 1 justo, 5 justos, 10 justos, ele não ia destruir a cidade enquanto esse justo estivesse lá. Então a Bíblia nos diz que enquanto Ló e a sua família estavam ali, Deus não destruiu aqueles homens, aquela cidade com fogo e enxofre. Veio fogo, veio enxofre, mas depois que eles saíram daquela cidade ali, e eles demoravam, e os anjos apressavam eles. Olha, nós temos já um decreto do Altíssimo
que é destruir esse povo, destruir essa nação, destruir este lugar. Enquanto você estiver aqui, nós não poderemos fazer nada. Enquanto eles demoravam, a Bíblia diz que Deus foi tão misericordioso que os anjos retiraram, puxaram eles pela mão e levaram, tiraram da cidade. E antes disso, a Bíblia nos diz, Ló tinha 2 filhas, 2 ou 3 filhas, se eu estiver enganado. E como os homens queriam entrar ali, Ló ofereceu suas 2 filhas. Os anjos não quiseram, mas os homens da cidade eram perversos, não queriam, eles queriam eram os anjos, atacar os anjos. E os anjos de Deus estenderam as mãos ali, todos daquela cidade ali ficaram cegos, tatuando de um lado para outro. Enquanto isso, Deus efetuou a salvação ali, retirou a família de Ló dali. E aquela cidade foi destruída, conforme Gênesis 19, você pode ler. O que isso tem a ver com os nossos dias que nós vivemos? Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão cada dia mais desobedecendo os princípios, as leis de Deus. As leis que Deus estabeleceu para a vida humana na Terra. Nós estamos vivendo também aqui no nosso país, chamado Brasil. Agora está vindo aí a festa do diabo, onde as pessoas vão fazer o que quiser, a vontade da cabeça delas, sem a vontade de Deus, sem a lei de Deus. As pessoas não estão nem aí mais. Estão pegando a verdade, transformando-se em mentira, mas para a sua própria destruição. Muitos não querem ouvir falar de Jesus, da salvação, da palavra, mas no dia daquela viagem sem retorno, no dia quando a pessoa partir, ela vai precisar de Jesus. E aí? Onde estará a sua fé? Onde estará agora? Ela vai precisar de ter comunhão com Deus para atravessar do outro lado. E não adianta passar a mão no pecado do povo. Não adianta falar isso, falar aquilo. As pessoas não estão tendo olhos para ver para onde elas estão indo. Para o abismo que elas estão indo. Para a cova que elas mesmas estão cavando para a sua própria vida. Mas Jesus ainda tem tocado em corações. Jesus ainda está atuando em nossos dias. Se hoje você ouvir a palavra de Deus falando ao teu coração, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para buscar o Senhor. Como os habitantes de Sodoma e Gomorra, ali em Gênesis 19, hoje estão as pessoas. As pessoas querem pecar, querem ter liberdade para fazer seus próprios prazeres. E com isso, a terra vai ficando cada dia pior. Demônios vão tendo permissão para atuar na vida das pessoas por causa do pecado. Mas aquela que quer viver em comunhão com Deus, em paz com Deus, em relacionamento com Deus, ele é separado. A Bíblia nos diz que Isaías, Jeremias, Ezequiel eram separados. Daniel era separado. Paulo, Pedro, João, Tiago, separados. Noé construiu aquela grande arca, era separado do povo. E você? Será que você tem se distanciado do pecado? Será que você tem guardado a palavra de Deus em seu coração? Pois é isso que Deus quer que nós façamos hoje. Vamos orar. Eu gostaria de orar neste momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo ensino que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado a Deus pela tua presença. Muito obrigado pela salvação. Senhor, tem chegado aqui agora o momento em que as pessoas vão se entregar aos prazeres, se entregar ao diabo. E muitas almas vão ao inferno. Muitos jovens vão ao inferno. Muitas mulheres, muitas até crianças vão ter gravidez fora do tempo normal. Muitas gravidezes indesejadas, muitas doenças, muitas mortes vão acontecer, Senhor.
Ó Deus, que as tuas mãos possam livrar, que as tuas mãos possam operar salvação, meu Pai, porque aqueles que estão destinados para a salvação irão ser salvos. Ó Deus, mas há uns que estão destinados para a perdição, mas a tua mão é poderosa, Senhor. Salva-nos, livra-nos, ó Deus, do mal. Livra-nos dessa geração, Senhor, pecaminosa, que só quer o pecado, ó Deus. E derrama o teu poder sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada, a ter fé em Deus, a ter amor a Deus, amor a nós mesmos e amor também ao nosso semelhante, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, o caminho da tua salvação e guarda-nos, preserva-nos do mal. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, Senhor, da peste perniciosa, meu Pai. Assim, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Não vá para o carnaval. Não se entregue à luxúria, ao pecado, aos prazeres da carne, porque isso vai trazer morte para você, morte para a sua família. Entregue-se a Deus, renda-se a Deus, aceite a Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e a tua alma habitará em paz, porque o pecado não traz paz, o pecado traz a sentença de condenação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Deus te abençoe. Leia a palavra do nosso Deus, que é luz, Ele é guia. Ele disse lá em João capítulo 8, eu sou a luz deste mundo. Quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá o like para o crescimento do canal. Inscreva-se também nesse canal. Que Deus possa te abençoar, aleluia, e falar melhor ao teu coração por meio do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.